Bom, o que se deve dizer inicialmente é que Enrique Dussel define a filosofia latino-americana enquanto filosofar latino-americanamente como filosofia da libertação. E dado que o Enrique Dussel pensa a realidade latino-americana e seu filosofar é uma tentativa e um esforço verdadeiramente de filosofar latino-americanamente, então por isso que a filosofia que ele produz é a filosofia da libertação latino-americana. Embora, claro, que ele começou em 1967 a produzir esse tipo de filosofar e atualmente, logicamente, pelo desenvolvimento e pela propaganda e pela fama e pela contribuição à história da filosofia mundial, atualmente pode-se dizer assim que não existe uma filosofia da libertação apenas latino-americana, mas uma filosofia da libertação simplesmente porque ela se integra ao desenvolvimento do pensamento humano universal. Então temos uma filosofia da libertação que já faz parte da história da filosofia mundial. Agora, Dussel, entre outras definições, por exemplo, é a filosofia dos oprimidos, é a filosofia da barbárie, é a filosofia da periferia, é a filosofia das vítimas, a filosofia dos excluídos, enfim. Mas entre tantas definições que ele de alguma maneira criou, a que concentra, a que sintetiza o que seriam as intenções, o trabalho, as atividades da filosofia latino-americana, da libertação, é entendê-la como crítica da opressão e esclarecimento da praxis de libertação. Bom, havia que dizer mais ou menos umas 3 ou 4 coisas sobre essa definição e o que ela contém em si mesma como desdobramentos. Bom, desde o meu ponto de vista, primeiro quero dizer que essa definição sai ao encontro de uma carga eurocêntrica do pensamento filosófico mundial. Então, é uma tentativa de descolonizar o pensamento filosófico, no caso, em América Latina. Por quê? Porque Hegel, lá na sua introdução à filosofia do direito, ele disse que o símbolo da filosofia é a coruja de Minerva, porque assim como a coruja só aparece quase ao final do dia, ao anoitecer, assim a filosofia aparece na cultura humana, na história humana, quando uma fase, uma época acaba de concluir. Então, a missão que Hegel dá para a filosofia e ao filósofo é que a filosofia venha registrar os fatos consumados, mas não venha mudá-los. Ela apenas vem a fazer a tomada de consciência desses fatos e não intervém. Diante desta visão da filosofia eurocêntrica, os filósofos latino-americanos, e não apenas Enrique Domingo Dussel, mas Augusto Salazar Bondy, por exemplo, eles vão reclamar que devemos mudar de simbologia da filosofia, toda vez que, ao longo da história, a filosofia não sempre apenas vem a registrar uma época concluída, mas também, por exemplo, a filosofia da Ilustração, que se adianta à Revolução Francesa, ela vem a anunciar um mundo distinto, vem a alicerçar uma transformação social. E nesse sentido, então, estes filósofos latino-americanos reclamam um novo símbolo para a filosofia, ou um símbolo para a filosofia latino-americana, e eles primeiro trabalharam o pintacilgo, tipo assim, o canário que acorda ao amanhecer, mas para mim sempre me concentrei no galo da madrugada. O galo da madrugada, ele vem anunciar um novo dia, vem anunciar um novo amanhecer, e nesse sentido, então, quando Dussel define a filosofia da libertação como crítica da opressão, nós dizemos, bom, como crítica da opressão, está de acordo com a filosofia eurocêntrica. Critica uma época concluída, critica um momento, critica uma fase da história. Mas quando diz que é, além de crítica da opressão, esclarecimento da praxe de libertação, então verdadeiramente vem se engajar em uma mudança social, vem se engajar na oferta de um mundo novo
e vem verdadeiramente a transformar a realidade. E nesse sentido, então, consideramos que a filosofia latino-americana teria como símbolo muito mais que a coruja de Minerva, o galho da madrugada. Por outro lado, quando se fala de crítica da opressão, então o próprio Dussel vai a querer dar estrutura a este pensamento para não se tornar abstrato e vai ter como ponto de partida sempre o pensamento latino-americano da libertação, o processo histórico. E nesse processo histórico, que se passa de um processo de colonização para um momento de neocolonização, para países subdesenvolvidos, para aquilo que se denominava de terceiro mundo, para aquilo que se tornavam países dependentes, ultimamente países entendidos como mercados emergentes, enfim, na verdade, ao longo dos 500 anos de história da América Latina, sempre estes países foram marginalizados, foram empobrecidos, foram humilhados e ofendidos. E nesse sentido, se a gente pensa que o modo de produção que inaugura a colonização no continente americano faz 500 anos e que permanece até hoje e que triunfa até hoje diante de outras alternativas, então nós dizemos que somos vítimas do capitalismo. Só que desde 12 de outubro de 1492, ou no caso do Brasil, desde 22 de abril de 1500, aqui havia culturas que, segundo Roger Garaudy, não tinham nada a ver com as totalidades culturais de outros lugares do planeta. Então havia um processo original de cultura, de criação, de aventura humana. É este que vai ser aniquilado com a chegada dos europeus ao continente americano, aos quais se acrescentarão os africanos trazidos como escravos. Então, este processo, que surge de culturas originais, é o que vai tentar ser recuperado pela filosofia da libertação latino-americana como alteridade. São culturas outras, não um processo que repete a história da Europa. Não um processo que repete o processo histórico europeu. Então, diante desse atropelo da história eurocêntrica, elas se apresentam como alteridade frente a essa totalidade eurocêntrica e se apresentam como exterioridade a um processo onde a Europa quer que todas as culturas tenham seu próprio rosto. E por isso que elas se apresentam diante desse processo que Dussel denomina mismidade ou mismice, como exterioridade. Somos o exterior da Europa. Dizia Germán Arciniegas, um historiador colombiano, deve-se entender desde seu próprio nascimento, desde sua própria formação, desde a própria síntese que constituem a criação destes povos latino-americanos, onde se integra a Europa, se integra a África e se integra a América, e surgem estes povos latino-americanos. Estes devem ser entendidos como culturas originais, como alteridade e como verdadeira exterioridade a esse processo aniquilador eurocêntrico. Por isso que a crítica, essa definição da filosofia como crítica da opressão, refere-se precisamente a este processo concreto, objetivo, histórico, do qual ainda nós não saímos, porque precisamente somos mantidos na pobreza, somos mantidos em nossas revoluções inconclusas, somos maltratados e ofendidos. Então, trata-se da crítica a esta situação. Agora, claro que não é uma crítica como alguns dizem, como se a gente tivesse apenas um complexo de inferioridade, ou como se a gente tivesse um sentimento de vingança. Nós não temos nem complexo de inferioridade, nem sentimento de vingança. O que nós queremos é respeito na dignidade de nosso próprio ser, respeito que durante esses 500 anos de história nós temos padecido as consequências de ser proibidos de ser, e queremos ser respeitados em nossa própria dignidade,
ou como dizia o professor Arturo Andrés Roy, nós queremos perseverar no ser, mas como seres humanos, e não como animais, não como coisas, não apenas como entes que se utilizam, que se instrumentalizam e que se descartam. Não, queremos fazer parte dessa história humana, mas como seres humanos. E daí que então, de alguma maneira, essa crítica da opressão se transforme também em uma tentativa de mudança, e por isso, nessa tentativa de que o filósofo não venha apenas a, como queríamos assim, como a pensar um processo paralelo por fora, onde ele está na sua academia, na sua biblioteca, apenas na sua sala de aula, mas que se integre ao próprio processo. Porque somente integrado nesse próprio processo de libertação é que poderá, de alguma maneira, contribuir desde sua própria profissão a esclarecer o processo de libertação. Por isso, a filosofia latino-americana, que se produz como um filosofar latino-americanamente, claro, se sintetiza e se entende como crítica da opressão e esclarecimento da praxe de libertação.